e imediatamente eu encontrei o CQD em print screen. Então vou mostrar aqui pra galera, olha só, o que eu coloquei ainda na sexta-feira, depois que a gente encerrou o programa, sobre a polêmica saudável, no início da participação do Pepe Escobar e do Eduardo Jorge Vior na última sexta-feira. Aí marquei o Vior, né? Eu falei, se liga nisso, Vior. Aspas, hacker suspeito de invadir o sistema do TSE no Brasil. Ai, gente, essa foi demais. É preso em Portugal. Ele disse que ele hackeou, ele disse que ele hackeou o TSE em pleno período eleitoral, lá com a máquina Oracle, com o Janino, aquele AIS, né, da criptografia, de um celular de uma praça, usando o Wi-Fi público. Olha assim, não, mas tudo bem. Hacker suspeito de invadir o seu TSE no Brasil é preso em Portugal. Aí, aqui, ó, tem que ver o contexto maior, como eu sugeri. Eu coloquei isso no sábado, na última sexta-feira para o Vior. Essa narrativa de vazamentos e hacks vem sendo alimentada num crescente desde o Arara Hacker do Glenn Greenwald na Vaza Jato. O hacker do Greenwald e hacker também do Cardoso, né? Sim, ele mesmo, Cardoso, lá da viagem para receber instruções do Joe Biden. Junho de 2019 foi quando foi a coisa do Arara Hacker. Criou o caos e depois surgem com a solução de ordem. Aí, 1º de dezembro. Estamos cantando a bola desde então. Eu falei isso na sexta-feira, dias depois entrou essa normativa aí. Denúncia internacionalizada, então, lá naquela altura, mais uma vez pelo Pepe Escobar. Aliás, o hacker, lá atrás, do Arara Hacker, como o que foi preso em Portugal, do Banco da Praça, não usa VPN para mascarar o seu IP? Risos. Será que também ele roda Windows como sistema operacional no computador dele para fazer hack? Mais risos, né? E salva as pastinhas, né? Os folders com os dados dos alvos hackeados, com o nome de cada um. Esse aqui, Sérgio Moura, aqui o Dallagnol. Na área de trabalho da máquina dele, lá do Windows, é uma piada, né? Quem entende mais um pouco do riscado, quando viu aquela foto vazada pela Polícia Federal da casa do Arara Hacker, falou, isso aí tá... é fake demais, então. Chega a ser canastrice, né? E, inclusive tem uma tese lá do Wilson Ferreira, lá do Seringnose, que ele fala que no nosso ambiente atual, né, de hiperrealidade, só o que é canastrice se torna crível, né? Interessante isso. Aí, concluindo aqui o texto, ó, o Bolsonaro e os filhos já eram reféns por estripulias financeiras com implicações penais desde antes dele ser eleito presidente da República. Aliás, justamente por essas fragilidades, esses pontos de alavanca, essas facas no pescoço, é que ele foi escolhido. E para dar a volta final do garrote, até o assassinato da Marielle Franco tentaram pendurar na família. Quem expôs e desmontou a farsa, um tanto ridícula, foi justamente o Duplo Expresso. E o Pepe, mais uma vez, internacionalizou aquela denúncia com um texto em inglês. Os generais não precisam de mais facas no pescoço do clã. Ou do Lula. E parlamentares da oposição tampouco. Reais ou inventados. Inclusive, gente, lembrando essa semana, Piero, do que você colocou, né? A engrenagem que pressiona o Bolsonaro é a mesma engrenagem que pressiona o Lula. Reais, não precisa de mais faca no pescoço do clã. Reais ou inventadas. Precisam, isso sim, legalizar o que hoje fazem de forma... Faziam até aqui, né? Agora está autorizado legalmente. De forma clandestina ou ad hoc. Controlar as comunicações e as redes brasileiras. Mas é mais do que saber, é potencializar o uso dos dossiês. Porque a partir daí, o que antes era dossiê para chantagem apenas clandestina, compromate, é esquentado e passa a servir como prova na justiça. Aquela que atua em sinergia com os militares, como colocou em on o general Vilas Boas. O que denotaria menos segurança do que o vazamento do histórico de saúde do presidente da República. Mas, sobre esse caso em particular, vazar o Einstein, lembremos que estão todos com os respectivos rabos amarrados, juntos por conta da farsa da fakeada. O próprio Bolsonaro, os generais, aí eu botei aqui Heleno, Mourão, Vilas Boas, marquei até o perfil do Exército, e o Einstein e a sociedade mantenedora, assim como o Dr. Macedo. E aí, PS, para concluir. E já tem mais um CQD. Veja o print de uma busca rápida no Google, Vior. A revista Veja, que é aí notoriamente utilizada pelo general Heleno para fazer plantações, justamente nessa agenda do hipercontrole. Foi onde ele plantou, por exemplo, no início do governo lá em 2019, a farsa dos ecoterroristas da Sociedade Secreta Silvestre, o Silvícola, sei lá. Crava o Heleno, digo, a Veja. Vazamento de dados de Bolsonaro expõe a fragilidade crônica do Brasil. E depois, num especial lá do Noblar, vazamento de dados sigilosos prova que o Brasil é uma peneira. Ou seja, e agora quem poderá nos defender? Não vai ser o Chapolin colorado, não. Vai ser o Chapolin verde-oliva. Aqui o print, vazamento de dados de Bolsonaro expõe fragilidade crônica, veja. Lá atrás, ainda em junho, e depois repetido agora com esse revival. Vazamento de dados sigilosos prova que o Brasil é uma peneira. E aqui atrás o print lá da época do SSS, que não colou, não foi sucesso de público, foi tirado do roteiro da novela aqui. Vamos voltar lá para trás.
só um palpite meu desse negócio da fakeada. Esse é meu palpite. Vou falar, posso falar livremente. Não tenho prova nenhuma disso que eu estou falando, mas é o meu palpite. É o seguinte, ele chegou lá no hospital de Juiz de Fora e eles fizeram uma incisão controlada. Para ele chegar no Einstein com a incisão feita, Rubens. Porque eu acho que ia ser mais difícil, de fato, controlar a estrutura toda de um hospital como o Einstein. Porque todo mundo fala assim, como não ia vazar como enfermeiro e tal. Porque para mim o grande enrosco é, vai aquela equipe do Sírio-Libanês que é obrigada a dar meia volta e voltar para São Paulo. Pega o jatinho Muito e vai esquisito. embora. Aí eles chamam a equipe que estava sob o controle do Macedo, que é um cara que tem se fragilizado ultimamente por conta das coisas que ele tem colocado. É o outro que deve ter a faca no pescoço. Uns têm no pescoço, outros na barriga, enfim. Seja como for, eu não acho assim impossível, sei lá, que alguém fez uma incisão controlada no hospital lá em Juiz de Fora. Vamos se lembrar que Juiz de Fora teve vários eventos mais estranhos do que o ET de Varginha, né? Logo depois, né? Aquela coisa maluca de policiais de 2 estados se matando ali com malas de dinheiro, um negócio que até hoje foi abafado. Abafadíssimo, não teve uma coisa grave dessa, não teve muita repercussão. Aí teve essa entrevista agora. Por que será que soltaram agora esse depoimento do Adélio, que ele fala umas coisas malucas ali, mas não tanto? Você viu? Não, ainda não, esse eu não vi não. Pois é, ele assim fica no limiar entre a maluquice e o negócio assim. Ele dá a entender que foi tudo muito premeditado, mas a coisa era assim, não, é porque o cara não é um homem de Deus e eu precisava desmascarar essa farsa aí e tal. Eu tentei aquela primeira vez, mas aí precisei ajudar uma senhora que estava passando mal ali do lado. Ainda deu uma de bom samaritano. Né? Aí depois que eu vi, ele fala assim ainda, não, tinha que ser faca, porque se fosse com uma arma de fogo eu ia destruir o cara ali. Então, uma dessa, assim, não sei, uma coisa muito doida. Muito doido. E eles requentaram esse negócio, liberaram, mas você vê que não teve muito, né? A propagação foi bem menor do que... enfim, não deram muita corda para esse negócio. Mas o fato é que, assim, aí vem essa sequência de coisas que são as N inseguranças de ataques hackers que, enfim, começou com a coisa da Sociedade Secreta Silvestre, depois o Arara Hacker. Um detalhe, eu não sei se a gente comentou isso naquela outra sexta-feira, 2 semanas atrás, mas não foi absolutamente sintomático que a ligação tenha sido feita para Manuela Dávila? Será que isso não foi calculado de que a primeira pessoa que ela não ia ligar não ia ser quem? O ex-namorado dela, Zé Eduardo Cardoso? De quem ela continuou muito próxima, Piero. Pois é, e que deu o aconselhamento a ela, o Steinhon. Tá toda a entrevista lá, está publicado na Piauí, não sei mais eu onde. Mas junta Lé com Cré aí. Uhum. Junta a viagem do Cardoso para conversar com Biden, viagem secreta para Curitiba para tramar a condução coercitiva do Lula a ser convertido em prisão, Bolsonaro amanhecendo lá com os rojões e sendo frustrado por aquela comoção no aeroporto de Congonhas.